Se tem uma coisa que o Cruzeiro precisava no Campeonato Brasileiro, era da vitória. E a vitória veio. E a vitória é muito importante, foi muito importante. E eu quero separar esse jogo aqui em dois aspectos, para não ficar parecendo que a gente é injusto e tal. Vamos pegar o lado bom e o lado ruim, né? O que foi bom no jogo de hoje e o que foi ruim no jogo de hoje. Eu gostei, Washington, primeiro, a gente observa, parece que o Willian está perdendo espaço, porque mais um jogo de Fagner, e aí na hora que foi mexer não entrou o Willian, entrou o Cauã Moraes, né? Como opção. Outra coisa, o Jonathan Jesus está ganhando ou já ganhou a vaga do Vidalba. É o segundo jogo que o Jonathan Jesus vem de titular, inclusive quando o Arthur Jorge vai mexer no time no segundo tempo, o Vidalba entra justamente no lugar do Jonathan Jesus. Esse é um ponto. Outra coisa, parece que o meio de campo ficou definido dessa forma mesmo, hein? Com Lucas Silva e Gerson. Vamos ver como é que tá a parte física do Romero quando ele voltar, se ele volta pro time ou se vai ficar no banco. E do meio pra frente o time é esse, a única alteração que é o Jorge que estava fora hoje, mas o Neisser jogou. Então assim, quais são os pontos positivos? Primeiro, mudança na lateral direita, que é dedo do Arthur Jorge, mudança na zaga, que é mais um trabalho do Arthur Jorge com o Jonathan Jesus. Uma outra coisa que a gente pode destacar hoje, eu estou passando os lados positivos. Olha o quanto, eu não estou falando das chances que perdeu, eu estou falando, olha o quanto o Cruzeiro criou. Olha quantas oportunidades, quantas chances de gols claras foram criadas, infelizmente a maioria ou quase todas desperdiçadas, mas o Cruzeiro é um time que cria bastante. Essa é uma coisa que a gente tem que destacar. E eu falei aqui também com a bola rolando, Washington, qual foi o último jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro tomou um gol e manteve o time concentrado, manteve o futebol, partiu para cima, reagiu buscando um empate e depois ainda foi lá e virou o jogo. Puxa na sua cabeça aí, qual foi a última vitória do Cruzeiro de virada? Então hoje isso também foi um aspecto positivo, porque geralmente o time do Cruzeiro toma um gol, dois e abala. Né? Aí joga naquela morosidade, aquela palmolice, né, que a gente fala, e isso não aconteceu hoje. Hoje o Cruzeiro tomou um gol e continuou jogando. Fez o 1-1, virou para 2-1, né, e teve valentia até o final do jogo. Depois, quando viu que o negócio ia complicar, começou a segurar o jogo. O Matheus Cunha dando aquela cozinhada, os caras tentando prender a bola aqui para poder ganhar tempo, e o Cruzeiro conseguiu a vitória em casa, que é muito importante no Campeonato Brasileiro, ganhar em casa e conseguir somar pontos fora de casa. Então, assim, muitos pontos positivos para a gente destacar na vitória aqui de hoje. E a gente sempre fala que aqui no Cruzeiro Esportes, não é porque ganhou que está tudo certo e não é porque perdeu que está tudo errado. Então, vamos aqui agora, na minha opinião aqui, para os pontos negativos. Primeiro, galera, eu estou preocupado, nós vamos falar do Matheus Cunha daqui a pouco, mas eu estou preocupado demais, cara, porque o sistema defensivo do Cruzeiro toma gol todo jogo. Todo jogo. O Cruzeiro tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e 21 gols sofridos. 21. E eu fico impressionado, velho, como que os caras conseguem sair cara a cara. Toda hora alguém toma bola nas costas e os caras saem no mano a mano. Ou sai no mano a mano com o zagueiro, ou sai no mano a mano com o Matheus Cunha e é meio gol, irmão. Então nós temos que conseguir fechar mais a casinha. O primeiro tempo do Fabrício Bruno foi horrível, no segundo tempo ele até jogou melhor. Até jogou um pouquinho melhor. Mas o sistema defensivo do Cruzeiro precisa ser mais consistente. A maioria dos treinadores tem esse negócio, que um bom time começa por uma boa defesa. E a defesa do Cruzeiro não tá boa. Tá tomando muitos gols, tá muito exposta, passa muito fácil pela defesa do Cruzeiro. Esse é um ponto. A outra coisa, gente, cara, eu fico triste, porque o Cruzeiro muitas vezes tem tanto erro bobo, tanto erro infantil, e quando a gente fala aqui que esses erros influenciam diretamente no resultado do jogo, influenciam. O primeiro gol do Red Bull nasceu no Lucas Silva, bem aqui, ó, na direita aqui, dormindo e perdendo a bola. Dormiu, pangou, o Red Bull foi lá e fez o gol. A posse de bola era nossa. Nós entregamos a bola de bobeira. Né? E o Lucas Silva, o nosso capitão, tem uma história violenta, mas não fez uma boa partida hoje, Lucas Silva. Nós precisamos de você, cara. Você organiza o meio campo do Cruzeiro, mas vamos ficar um pouco mais a tempo. Teve uma jogada aqui, cara, 4 contra 3, cara, tinha 3 jogadores no contra-ataque na velocidade para ele dar o passe. Tinha o Pereira, tinha o Nesse. Ele foi prendendo, parou, voltou a bola na zaga. Isso não pode acontecer. Então fica atento, Lucas Silva. O Cruzeiro não pode, gente, de jeito nenhum, perder a quantidade de gols que o Cruzeiro perde. E eu não estou falando especificamente só de hoje. Hoje o Neisser perdeu 4 chances. O Matheus perdeu umas 2. Mas não é chance não, gente. É assim, é ir lá e fazer. E o Cruzeiro perdeu. Se os caras tivessem qualidade, assim,
e terminasse o primeiro tempo 4-1 para o Cruzeiro, não seria um absurdo. Pela quantidade de oportunidades que o Cruzeiro criou. Mas a maioria delas, né, todas foram desperdiçadas. Então vamos caprichar, gente, na finalização, no último passe, no último toque, porque isso é fundamental para a gente poder ter os resultados positivos. No segundo tempo, nós tivemos um gol do Red Bull que foi anulado. E foi mais uma vez numa bobeira do Lucas Silva. Porque o Lucas Silva estava com a bola dominada, ele perde a bola assim de uma forma fácil, né, boba, e na sequência teve o gol anulado do Red Bull. Então, atenção, o time tem que ficar ligado no jogo, né, o tempo todo. Agora, sobre o Matheus Cunha, eu quero falar o seguinte, cara, eu outro dia falei, pô, eu até fiquei me sentindo mal depois, falei isso com vocês, falei, pô, às vezes o cara parece que, assim, parece até que é meio amador, e depois eu fiquei comigo mesmo, né, falei, pô, cara, acho que eu peguei pesado, o cara ouviu isso, o cara vai ficar, e com razão. Mas hoje, mais uma vez, a gente viu, cara, que o Matheus Cunha, ele tem uma dificuldade muito grande. O chute do Red Bull foi no canto que ele tava fechando. Era no canto, ele estava, sei lá, do lado da trave, a bola passou entre ele e a trave. Era uma bola extremamente defensável. E aí, o cara não precisa ser o Neuer, não precisa ser o Dida. Mas, por exemplo, teve umas 3, 4 situações ali que o Volpi salvou o Red Bull. Fez grandes defesas. E nós precisamos que o Matheus Cunha faça isso também pelo Cruzeiro, cara. Não teve hoje defesas difíceis para ele poder fazer, mas a bola que foi, ele tomou o gol. E essa, gente, querendo ou não tem jeito. Por mais que a gente quer passar confiança, o Cruzeiro tem que buscar uma solução para isso, cara. Porque às vezes o time vai lá, cria, pá, tem aquela dificuldade toda e toma um gol muito fácil. Aí você tem que começar todo o processo de novo, para correr atrás do resultado, né? Então vamos pensar algo aí pro gol do Cruzeiro, porque realmente está difícil. E o outro que a torcida do Cruzeiro meio que ficou puta aí, foi com o Neisser, né? Que é um garoto, que é jovem e tal, mas eu não vou passar pano não, velho. É claro que ele tem muito para poder evoluir, para poder desenvolver, mas, ô Neisser, de verdade, cara, não tem condições de você perder os gols que você perdeu, cara. Um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de frieza, um pouquinho mais de atenção. Vamos caprichar na finalização. Não dá pro cara perder 4 chances reais de gol em um jogo, cara. Ah, mas ele fez um ótimo, poderia ter feito 3. Poderia ter feito 4. E o Cruzeiro precisa de saldo de gols nesse momento, né? Mas, de qualquer forma, porra, não tinha outro resultado melhor para o Cruzeiro. Eu quero agora que o Arthur Jorge continue observando essas coisas, continue corrigindo o time do Cruzeiro. Nós precisamos de uma defesa mais segura, nós precisamos de um ataque mais eficiente, mas a gente também precisava do resultado, precisava da vitória. A vitória veio, super importante. Agora o Cruzeiro vai tranquilo, mais tranquilo, né? Para poder jogar a quarta-feira na Libertadores. E uma vitória na Libertadores já deixa o Cruzeiro numa condição mais favorável. Parabéns a todos pela vitória. Xinguei durante o jogo, mas no final das contas os 3 pontos vieram. Me deixa que hoje eu só quero comemorar a vitória do Cruzeirão Cabuloso.